Enquanto essa entrevista estava sendo editada, confirmou-se a preocupação do economista Adhemar Mineiro, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, REBRIP. Israel atacou o Irã, confirmando que não considera o cessar-fogo como solução imediata para uma guerra já marcada pelos crimes contra a humanidade. O Irã já promete nova retaliação e Mineiro, que é pesquisador do INEP, enfatiza os riscos de a situação sair de controle, como provavelmente estamos presenciando. Nessa entrevista ao EPET TV, ele faz um breve histórico do conflito que, em sua opinião, só poderá ser resolvido pela via diplomática. No conflito entre Estado judeu, situado em região estratégica, e República Islâmica, rica em petróleo, alguém está com a razão? Até onde vai o interesse da indústria armamentista? Aquela região do Oriente Médio, ela sempre foi uma rota de passagem. O próprio povo judeu originário foi tirado de lá pelo menos 2 vezes. E outros povos habitavam aquela região desde o começo, né? Então, sempre foi uma área em que você teve rotas de passagem de povos inteiros, que disputavam uma região muito pequena, onde aparece um pouco de água depois de uma área de deserto. É uma área estrita e muita dificuldade em outras áreas além do Rio Jordão, né, porque aí você começa a ter o deserto. E perto de grandes povos e impérios que passaram por ali, né, os próprios babilônios, os egípcios, os gregos, os romanos na sequência, os turcos, né, os otomanos, os persas, né, todos esses passaram ali na região, né, e você teve diásporas sucessivas também, feitas por vários desses povos que passaram por ali. Depois você teve as invasões cruzadas também, e depois da colonização europeia, a partilha da Palestina sempre foi um tema muito sensível também. A essa altura do campeonato, saber exatamente quem tem razão nesses processos, a gente talvez possa estabelecer uma linha de corte em algum momento. Não é isso que um pouco a diplomacia tenta estabelecer. Bom, vamos colocar a independência de Israel aprovada pela ONU como uma linha de corte. A gente pode verificar quais eram as fronteiras naquela época. Agora, sempre pode ser contestado por quem vivia ali, não é? Como é realmente, né, contestado. Os povos que viviam ali no momento da colonização europeia, alguns foram expulsos, foram retirados de suas terras. Você teve guerrilhas, tanto de palestinos quanto de judeus também. Você teve guerrilha judaica ali contra os colonizadores europeus e tentando expandir a área de Israel desde o começo. Então, é muito confuso chegar e dizer, bom, quem é que tem exatamente a razão? O que se faz normalmente é isso, se estabelece essa linha de corte na independência e considera-se territórios ocupados, o que Israel ocupou a partir desse momento. Israel deixou de se apresentar como adepto da solução de 2 estados. Existe crescente influência de religiosos fundamentalistas e dos partidos de ultradireita, que dão sustentação ao governo do primeiro-ministro Netanyahu. A Constituição originária de Israel não previa um Estado religioso, portanto, você tinha garantias que eram dadas à população árabe, né? Até hoje você tem partidos árabes representados no parlamento israelense, mas esses direitos da população árabe foram reduzidos. Você tinha outros povos ali, os próprios cristãos tinham alguns direitos garantidos. Você tinha drusos em Israel nesse período recente, por conta de questões políticas internas e, inclusive, a dependência do Netanyahu, o atual primeiro-ministro, em relação aos partidos religiosos mais radicais. Ele vai fazendo uma série de concessões, transformando o Estado de Israel. Esse é, inclusive, um dos motivos da dificuldade que o executivo de Israel vem tendo com o judiciário. Não é só a questão de uma prisão iminente do Netanyahu, mas que vários princípios que estavam na origem, né, na Constituição fundante de Israel, foram sendo alterados para retirar direitos das populações não judaicas, e isso é um problema, né? Então você, na concepção original, se poderia pensar em um Estado com todos esses setores representados. O Estado teria que ser um Estado naturalmente laico,
mas essa dependência dos partidos religiosos e também a questão que foi propalada muitas vezes de que a população árabe, né, em Israel crescia a uma velocidade maior do que a população judaica, portanto, manter a democracia implicaria em algum momento assumir que Israel poderia ter um governo dos partidos árabes. Até para evitar isso, eles começaram a tomar uma série de medidas restritivas e hoje a solução que foi negociada lá no final dos anos 70, né, e que, enfim, essas negociações vieram depois daqueles embates iniciais, avançaram nos anos 80 e 90, foi essa solução de dois estados, né, um estado palestino e um estado judeu. Só que, por motivos políticos, o atual governo de Israel não aceita essa solução, né? Então está tentando de toda forma implodir esses acertos que foram feitos lá atrás, inclusive com a intermediação do governo da Noruega, se eu não me engano, por pressão inclusive dos próprios Estados Unidos e também com a participação dos egípcios de alguma forma na discussão, que levou a essa solução de dois estados com uma Palestina dividida, né? Dividida entre a área da Cisjordânia, que é a área que vai em direção à fronteira jordaniana, né, até o Rio Jordão, e a área ali de Gaza, né, e não, nos embates aí dentro dos palestinos, que também são divididos, né, a área de Gaza acabou controlada pelo Hamas, né, que é um grupo palestino que é diferente da OLP, que foi quem fez os acordos originários. É uma história confusa de povos múltiplos e politicamente divisões que inviabilizam muita coisa também. Saber administrar isso realmente é uma coisa bastante complicada e mais ainda o que você perguntou, que é quem é que tem razão aí. Eu acho que o que pode fazer é essa leitura histórica e aí cada um faça a sua avaliação. A questão que eu acho que é fundamental hoje é que diplomaticamente se toma em consideração o acordo de partilha que criou o Estado de Israel lá em 48, né, aprovado pela ONU, e se toma em consideração os acordos que foram feitos com a ideia de dois estados na região que está sendo violado. Então, essas duas questões, as fronteiras originárias e os acordos que foram feitos depois, ambos sendo violados, aí fica impossível você ter uma solução por fora da questão da força, né? E é isso que a gente está vendo nesse momento. A partilha da Palestina foi referendada tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos e Inglaterra. Israel diz ter travado uma guerra de independência que resultou na expulsão dos ingleses. Por outro lado, a Inglaterra criou, também em terras palestinas, a Jordânia. O país é aliado dos Estados Unidos e sua população é formada por 70% de palestinos, inclusive a rainha. São contradições insuperáveis? Eu acho que ali tem muito do conflito local no interior de Israel, né? E esse é, inclusive, um dos motivos para que o Netanyahu faça todos os movimentos para continuar como primeiro-ministro. Então, existe aí, eu acho, uma questão interna de Israel que é importante a gente tomar em consideração. A situação do Netanyahu não é simples. Eu iria mais por esse lado da política interna de Israel. O capitalismo tradicionalmente costuma resolver suas crises com guerra, e o petróleo é matéria-prima estratégica. Apesar dos problemas internos em Israel e Palestina, não há por trás do conflito o interesse da indústria armamentista? Toda e qualquer disputa, em algum momento, vai aparecer essa questão dos lados, né? Palestina agora, né? A guerra muito deixou de ser uma questão local, passou a ser uma questão internacional, até porque a gente sabe que naquela região, se você começa a andar em direção ao leste, né? Não Israel, porque Israel não produz petróleo, né? A Jordânia tampouco produz petróleo, mas quando você anda em direção ao leste, você começa a entrar nas áreas ricas em petróleo, assim como se você andar em direção ao sul, né? Então, para o sul, você tem Arábia Saudita, né, os Emirados, o Catar, e se você for para leste, você tem o Iraque e o Irã. Né? Nessa área do Golfo Pérsico, passa, por exemplo, cerca de 15% do petróleo internacional e muito disso em direção à China. Né? Então, mesmo que você não tivesse uma clara disputa de hegemonia mundial, a China é um dos países mais afetados pela subida de tom do conflito. E o que a gente tem visto desde o começo é uma tentativa desses grandes países, por trás do pano, de tentarem circunscrever o conflito à questão
de Israel e Palestina, né? No máximo deixar ele expandir em direção ao Líbano, nunca em direção ao sul e nem a leste, né? Por quê? Porque isso envolveria colocar esses países grandes produtores de petróleo diretamente envolvidos no conflito. O grande medo desse ponto de vista agora é esse aumento da tensão entre Israel e o Irã, que isso colocaria aí um grande produtor de petróleo diretamente no conflito, e mais do que isso, né? O Irã controla as áreas de circulação do Golfo Pérsico por onde passa esse petróleo do Iraque, do Kuwait, do Emirados Árabes, do Catar e do próprio Irã. Catar e Emirados Árabes são rotas muito usadas na aviação para quem viaja em direção ao Oriente, né? Que faz essas viagens já deve ter passado por lá em algum momento. E sabe que se você sai do Catar ou do Emirados Árabes, Dubai especialmente é em frente à costa iraniana, então o avião já sai e já está entrando em território iraniano, só para a gente sentir aí as distâncias na região e o que isso pode envolver. Então agora mesmo a gente viu, você teve esse recente bombardeio dos 200 mísseis iranianos sobre Israel como retaliação ao líder palestino que foi morto dentro do território iraniano, né? E aos generais iranianos que foram mortos por Israel também dentro do consulado iraniano em Damasco, na Síria, né? Teve uma reação forte do Irã sobre isso. Israel ameaçou retaliar e imediatamente todo mundo, inclusive os Estados Unidos, porque os Estados Unidos nesse momento tem essa questão eleitoral e é complicado avaliar quais seriam os efeitos de um ataque de Israel, todo mundo meio tentando administrar qual será a reação para evitar uma escalada do conflito, né? Temos visto então uma oscilação entre o incentivo ao conflito e recuos para que a guerra não se alastre e saia de controle? Então agora, por exemplo, o próprio Estados Unidos pressionou Israel, não, a resposta aos mísseis iranianos não pode ser um ataque às instalações petrolíferas nem às instalações nucleares iranianas, porque isso vai fazer com que a reação iraniana seja um degrau acima e aí, enfim, a situação fique incontrolável. Agora, esse tipo de diplomacia escamoteada, né, por trás do pano entre os grandes países, me parece, para usar uma figura de linguagem, um pouco como baile, né? Uma dança de bêbados na beira do abismo, né? É difícil ver até que momento isso daí pode ser controlado e até que momento as pessoas vão começar a cair aí no abismo, né? Isso está existindo desde o começo, né? Está existindo desde o começo e vários países, cada um tem uma relação mais forte com um ou outro dos estados da região. Você citou aí na tua pergunta a questão da Jordânia, né? A Jordânia tem uma relação forte com os Estados Unidos, assim como a Arábia Saudita, né? Se o Irã for atacado, significa que um membro dos BRICS foi atacado. O Egito é membro dos BRICS também. A Arábia Saudita é membro dos BRICS e tem ligações fortes com os Estados Unidos. A Arábia Saudita não vai mandar o seu chefe de governo a essa reunião da Rússia. A delegação saudita deve ser chefiada, pelo que eu vi nos jornais, pelo ministro de Relações Exteriores. Então já é um rebaixamento da participação saudita. A Turquia, que é um país muçulmano, né, não árabe, né? Os turcos são outro povo, mas são muçulmanos. A ampla maioria do país é muçulmana e o governo, há alguns anos, no governo de plantão, ele é um governo de um partido islâmico. A Turquia já se manifestou fortemente contra a retaliação, não só em Gaza, mas especialmente ao ataque de Israel contra o Líbano. A Turquia teme muito porque aconteceu no caso da guerra civil na Síria, de hordas de refugiados. Você falou aí dos palestinos, né? Você tem os palestinos desde sempre, mas você também tem refugiados de outros países da região. Caso de sírios que foram para o Líbano, para a Turquia especialmente. Agora a possibilidade de retorno dos refugiados sírios voltando para a Síria, mas também a possibilidade de palestinos e os próprios libaneses se refugiarem na Turquia, o que implicaria ainda mais a situação dos turcos, que já abrigam muitos refugiados sírios, né? E a Turquia é membro da OTAN, ou seja, militarmente a Turquia é um aliado dos Estados Unidos. Olha o imbróglio que é você mexer as peças do xadrez naquela região. Não tem vida fácil ali, para a diplomacia não vai ter vida fácil, né? E para a política também, porque como eu falei,
governo Netanyahu, ele tenta se aferrar ao poder de qualquer maneira, com esse risco do primeiro-ministro ser preso se sair do governo, não é? E para isso faz concessões à extrema-direita, inclusive religiosa, e fica um pouco refém desses setores, né? Então não é uma situação simples para ninguém. Eu acho que administrar o conflito e baixar fervura na região vai ser um processo bastante complicado. É possível alguma decisão imediata que ponha freio a essa tragédia? Uma solução imediata pode ser simplesmente um cessar-fogo, para você ganhar, digamos, fôlego para tentar administrar sem riscos de você perder o controle da situação. Então, os Estados Unidos já está cada vez mais envolvido. Outros países têm aí seus aliados históricos, né? O próprio Irã tem uma aliança, por exemplo, com a Síria, né? E a Síria está ali meio quieta na situação. A Síria tem fronteira com Israel e tem pendências históricas com Israel também. O Egito também está tentando administrar a situação, né? O Egito faz fronteira ali, já teve guerras com Israel, recebe refugiados palestinos no seu território, né? E teme uma ida massiva de milhões de palestinos em direção ao Egito. Então todo mundo está meio de olho. Se a guerra escalar, tem essa possibilidade de impactos no mercado do petróleo, tem a possibilidade de fugir ao controle por essas alianças, né? A gente tem que lembrar, o Irã tem fornecido drones aos russos, né? Na guerra da Ucrânia, né? Então provavelmente existe algum acordo de solidariedade militar entre os dois países que não veio à tona ainda, mas é implícito nesse tipo de comportamento. Então, qualquer escalada vai envolver grandes potências, né? E esse é um perigo. Então, digamos, de imediato seria fundamental você ter um cessar-fogo, que até agora está sendo inviabilizado pela situação política interna em Israel. Agora, a partir de que você tem o cessar-fogo, chegar a uma saída de longo prazo, vai ser um imbróglio. Vai ser um imbróglio porque o atual governo de Israel rejeita os acordos de Oslo, que foram citados, rejeita a divisão inicial da ONU para a região, né? Então você vai ter que, na verdade, sentar na mesa de novo e negociar no momento em que vai estar todo mundo lambendo as feridas, né? Que é um momento ruim para fazer essa negociação. Vamos ver. Eu sou muito pessimista a respeito do que pode acontecer ali, né? Mas, enfim, cabe a gente torcer para que o pior não aconteça, né?